Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Estamos aí na nossa Semana Santa, na nossa Semana Maior e hoje damos início ao Tríduo Pascal, a esses 3 dias que vão nos levar a esta experiência com a ressurreição, a vitória sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a essa manhã de oração, a essa manhã de meditação da Palavra de Deus e de tudo aquilo que Jesus viveu pela nossa salvação, pela nossa redenção. Deus abençoe a vida de todos vocês. Preparemos então o nosso coração para aquilo que nós temos de viver nestes dias tão intensos, né? Ontem partilhava, né? O irmão dizia assim, nossa, estamos chegando ao final da quaresma. E aí parece que o cansaço vem, o desânimo vem. E aí meu coração ficava, agora sim, você precisa retomar suas forças, porque nós estamos chegando na reta final. E agora sim é hora de penitência, de jejum, de recolhimento e de muita oração. Muita oração. Nós estamos vivendo num tempo onde, vamos dizer assim, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, vai ficar mais claro e você depois pode pegar essa palavra, esse trecho das Sagradas Escrituras e meditar um pouco que você vai ver isso está acontecendo. O mal está no ar. As pessoas estão tendo coragem de praticar coisas que antes era repugnante, a gente tinha repulsa disso. Hoje as pessoas têm coragem de praticar. Hoje as pessoas têm coragem de colocar em prática tanta maldade. Então nós precisamos nos unir em oração. E do mesmo jeito que o mal está nos ares, nós precisamos atrair a presença de Deus para os ares e principalmente para o coração do ser humano. E isso nós conseguimos através da oração. Cada oração feita, cada meditação feita, cada invocação do nome de Jesus, de uma forma santa, de uma forma com respeito, tudo isso é atrair a glória de Deus, a presença de Deus aqui para a terra. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar em oração, estar com os nossos pensamentos em Deus, para trazer para a terra, para trazer para o coração das pessoas a presença poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos tomar juntos nosso direcionamento espiritual hoje, quinta-feira santa. Inicia-se então o Tríduo Pascal, os 3 dias em que nós vamos descer, mergulhar de uma forma mais intensa na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Página 402. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vinde, ó Deus, em auxílio do nosso coração, da nossa vida, da nossa família. Nesta manhã, Senhor, nós clamamos pelo Teu nome santo. Nós invocamos o Teu nome santo sobre nós e sobre todos aqueles que amamos. Que venha o Teu reino, Senhor. Você pode desejar isso do teu coração? Que venha o Teu reino, Senhor. Que venha os Teus projetos que são perfeitos e santos para a humanidade. Que venha o Teu reino, que venha a Tua vontade, que seja cumprido, Senhor, todos os Teus sonhos para nós. Nós estamos aqui, ó Deus, à Tua disposição nesta manhã e queremos experimentar mais e mais do Teu amor e da Tua misericórdia. Convidamos Nossa Senhora para estar conosco, para rezar conosco, para trazer a nós também uma manhã de coração aberto para Deus, como ela foi, uma mulher de coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Toma comigo página 402, quinta-feira santa, a ceia do Senhor. O sacramento do corpo do Senhor foi convenientemente instituído na última ceia e por isso, por 3 razões. São Tomás apresenta a primeira. Em razão daquilo que este sacramento contém, ou seja, o próprio Cristo.
No momento de deixar os discípulos em sua própria figura, ele permanece com eles sob a forma do sacramental. Assim como na ausência do imperador exibe-se a sua imagem, daí o dizer Eusébio: com o corpo que se assumira, havia de ser retirado da nossa visão corporal e elevado ao céu. Era preciso que na última ceia ele consagrasse para nós o sacramento de seu corpo e de seu sangue, a fim de que pudéssemos continuar a adorar o mistério, o que uma vez ofereceu para o nosso resgate. Pois sem a fé na paixão não pode haver salvação. Era por isso que sempre houvesse entre os homens algum sinal que representasse a paixão do Senhor, que na antiga lei era principalmente representada pelo Cordeiro Pascal. No Novo Testamento, o Cordeiro Pascal foi sucedido pelo sacramento da Eucaristia, que é o memorial da paixão realizada no passado, assim como o Cordeiro era figurativo da paixão que ocorreria no futuro. Era, portanto, conveniente que nas vésperas da paixão, após ter celebrado o sacramento anterior, fosse instituído o novo. Pois quando os amigos se separam, suas últimas palavras são guardadas com mais zelo pela lembrança, sobretudo porque o sentimento de afeição por eles é então mais ardente e as coisas que mais nos tocam mais profundamente se imprimem na alma. Ora, entre os sacrifícios, nenhum poderia ser maior que o do corpo e sangue do nosso Senhor. E nenhum dom poderia ser maior que este. Por isso, para que fosse tido com maior estima, o Senhor instituiu este sacramento no momento de deixar os discípulos, no último momento. Por isso disse Santo Agostinho, o Salvador, para recomendar com maior veemência a grandeza deste mistério, quis imprimi-lo por último nos corações e na memória dos seus discípulos, os quais havia de deixar na sua paixão. Devemos notar que este sacramento, o sacramento da Eucaristia, possui uma tripla significação. Quanto ao passado, enquanto é comemorativo da paixão do Senhor, que foi por verdadeiro sacrifício, este sacramento é chamado de sacrifício. Quanto ao presente, e é a unidade da igreja, e para que os homens se congreguem por este sacramento, é ele chamado comunhão. Olha que bonito isso. São João Damasceno diz que o chamamos comunhão, posto que por ele comungamos com Cristo. Participamos de sua carne e divindade, e por ele comungamos e nos unimos uns aos outros. Quanto ao futuro, enquanto prefigura o gozo de Deus, que existirá na pátria, este sacramento é chamado viático, posto que nos apresenta o caminho para lá chegarmos. Sob este aspecto, também é chamado Eucaristia, que quer dizer boa graça, pois a graça de Deus é a vida eterna, ou porque contém realmente o Cristo, que é a mesma plenitude da graça. Em grego é chamado metalipse e é consumição, pois por ele tomamos a divindade do Filho de Deus. Meus irmãos, minhas irmãos e minhas irmãs, São Tomás de Aquino, então, hoje vem falar da importância, do significado da Santa Ceia. E aqui ele traz para nós, a razão que este sacramento contém, que é o próprio Cristo. Veja que quando Jesus traz este momento para os apóstolos,
Ele traz justamente nos últimos para que eles não corressem o risco de cair no esquecimento, mas que isso ficasse fresco nas suas memórias. Deus nos conhece. Deus me conhece, Deus te conhece. E Deus sabe da nossa condição humana de esquecimento, de distração. Deus sabe de tudo isso. E sendo assim, Ele consegue conduzir tudo para que nós possamos viver aquilo que é o de mais importante, o que Ele nos deixou, para que fosse alimento para nós. E eu queria que você agora levasse um ato de gratidão a Deus. Levante seus braços e diz: obrigado, Senhor. Obrigado por pensar em tudo. Obrigado por não deixar nada passar despercebido. Obrigado por não permitir que as minhas limitações impedissem de ver aquilo que é tão justo, daquilo que é tão sagrado, daquilo que é tão perfeito. Veja que então Jesus, Ele faz isso, conduzido pelo Pai. Ele coloca então esse momento da paixão, esse momento da instituição da Eucaristia, como o primeiro momento mais importante do Tríduo Pascal. O lava-pés, em seguida a instituição da Eucaristia. E hoje nós fazemos memória deste momento em que Jesus também institui o sacerdote, a pessoa de Cristo. Eu acho bonito um texto, uma frase, um comentário de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis dizia assim: se um dia eu tiver a oportunidade de encontrar um anjo e um sacerdote, eu terei a graça de beijar a mão do sacerdote. Porque o anjo também é um adorador. O anjo é uma pessoa, é uma figura, é um espírito divino. Mas o sacerdote é aquele que é a pessoa de Cristo e que pelas suas mãos eu recebo a Eucaristia. São Francisco de Assis, ele eleva o ministério, ele eleva a pessoa do sacerdote, que às vezes, que por vezes, ele esquece quem ele é. Porque hoje eu acho que os sacerdotes, não todos, e a gente não pode mesmo generalizar, alguns esquecem quem eles são diante de Deus. Se condicionam numa vida comum, como um leigo qualquer, e não é. O sacerdote nunca será um leigo qualquer. Muitos padres esquecem, né, da importância até mesmo das suas vestes, da importância da sua postura. E às vezes querem ter uma vida comum. Eles podem até ser humanos, condicionam com condições humanas, mas eles são os ungidos do Senhor. E para nós, são pelas mãos deles que nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Veja que São Tomás de Aquino, ele nos leva à meditação hoje, trazendo para nós que este sacramento, este ato da Eucaristia, ele nos traz comunhão. Muitas pessoas dizem assim: Danusa, mas a missa, eu preciso ir à missa, eu preciso estar sempre à missa, porque eu talvez estou num casamento de segunda união, talvez eu não possa comungar, estou vivendo um processo na minha vida que eu não posso receber a Eucaristia. Talvez eu estou aí esperando a nulidade do meu casamento e sou casado com uma outra pessoa. Eu fiz escolhas erradas no meu passado, né? Existem situações assim. Infelizmente tem. E aí a pessoa diz assim: mas por que eu vou na missa? Você vai na missa para viver essa comunhão. Para quando o padre elevar o cálice, você estar ali, no mesmo ambiente, participando do mesmo momento, da mesma unção. Veja que isso é muito forte para uma alma que consegue entrar neste mistério, uma alma que consegue viver essa profundidade, o corpo de Cristo sendo elevado e com ele a igreja é elevada. Então, por mais que talvez você esteja nessas condições, né, como eu acabei de mencionar, você é elevado com o corpo de Cristo, com a igreja. Se você não está ali, você não consegue perceber isso, você não consegue viver este tipo de mistério. Por isso é tão importante a gente ir e fazer as práticas da comunhão espiritual. Isso é forte demais.
Não deixe de ir, não deixe de participar do trido, porque talvez você está assim. Eu não consegui confessar. Eu não tive condições de ir por vários fatores, por vários motivos, enfim, não importa. O Senhor te conhece e sabe verdadeiramente o que aconteceu. Então você não precisa justificar para as pessoas. Você precisa ir por Ele. Você precisa estar por Ele. É legal a gente participar dos retiros virtuais, é legal a gente participar dos momentos de oração, mas veja, o trido pascal ele é único. Os momentos que a gente propõe, as alunas mesmo do Ordena-te, juntamente com a comunidade Mariana Resgate, nós faremos alguns momentos, que não serão os momentos que serão feitos na sua paróquia, na sua cidade, que é à noite. Hoje, o lava-pés. Por que essa missa, gente, não acontece de dia? Por que essa missa não acontece de manhã? Por que a liturgia de hoje de manhã é diferente da liturgia de hoje de noite? Porque essa celebração foi feita para ser realizada no horário, nos momentos em que Cristo também viveu. Fazer isso em memória de mim. Nós vamos ver daqui a pouco na liturgia, no evangelho de hoje. Veja que tudo isso é para que a gente traga na nossa memória tudo que foi vivido com Jesus. Após a missa de hoje, após a instituição da Eucaristia, após o lava-pés, nós vamos fazer companhia para Jesus. Adoração silenciosa. Jesus que é colocado no sacrário, no tabernáculo, e é adorado. Se você olhar, tem até mesmo as orações próprias para serem feitas. Para quê? Para que nós possamos viver, gente, de uma forma intensa, tudo o que Jesus foi capaz de fazer pela nossa salvação. Isso é profundo e nós não podemos ignorar. Eu quero trazer isso de novo. Todos os retiros virtuais, espirituais que você fizer, não se compara ao trido pascal, que você vai na sua paróquia, que você vai na sua igreja e que você congrega com aquele povo e principalmente com o Padre, que é a pessoa de Cristo. São Tomás de Aquino, hoje, na meditação, ele está dizendo isso para nós. A comunhão dos pecadores, a comunhão dos corações, a comunhão das vidas que ali estão com a pessoa de Cristo. Os apóstolos que foram convidados a sentar ali com ele, hoje somos nós que somos convidados a estar com ele nesta vigília, nesta hora. Eu e você somos convidados a permanecer com ele. Após a celebração de hoje, nós somos convidados a ser Pedro, João e Tiago. A estar ali com Jesus, a vigiar com ele na hora da agonia. Quantas de nós, às vezes, não temos... Outro dia, né, uma irmã dizia para mim, Danusa, por que a gente não pode cantar? Por que a gente não pode levantar os braços, fazer aqueles grandes momentos de adoração? Por que não pode ser aquelas adorações? Eu falei assim, porque Jesus te chamou para vigiar com ele. E eu te pergunto, enquanto Jesus está na agonia, sofrendo tormentos na mente, sofrendo tormentos diabólicos, os infernos se levantando para tentar mudar a rota, tentar convencer Jesus a desistir. Você consegue levantar os seus braços e bater palma e pular e cantar? A adoração hoje é diferente. A frequência da adoração hoje é diferente. É a adoração de reparação. Enquanto os infernos se levantam para confrontar Jesus, nós estamos ali como guardas. A adoração é de ser aquele que vigia junto com Jesus. Quando nós entramos na meditação, nós conseguimos entender alguns momentos que a gente vai viver nos dias de hoje. Né? Às vezes, a gente se depara com isso. Por que essa adoração é desse jeito? Porque nós somos convidados a ser Pedro, João e Tiago na noite de hoje. Eu e você. E talvez muitas das vezes a gente olhou e falou assim, nossa, mas Pedro, João e Tiago, como é que eles conseguiram dormir? Vendo Jesus naquela agonia. E às vezes a gente não só dorme, como a gente se distrai, como a gente faz coisas piores do que eles dormiram. E a gente, que às vezes fica acordado em pecado. Né?
Então vamos hoje sair da nossa limitação, sair do nosso comodismo e vamos fazer esse esforço de estar com Jesus. Hoje, acredito que a maioria das missas hoje começam às 19 ou às 20 horas. Cada um vai no seu horário, na sua paróquia. E em todas as igrejas, a adoração segue pelo menos até a meia-noite. Em alguns lugares, é a noite toda. Faça a sua companhia a Jesus. Amém? Amém? Leve o de seu direcionamento espiritual. Aqui tem adorações que é próprias para você também estar rezando nesses momentos. Se te faltar inspiração para estar ali com Jesus. Porque para adorá-lo, você não precisa falar muitas coisas. Você precisa estar com Ele. Esteja com Ele, né? E vamos seguir juntos nosso tríduo pascal de uma forma intensa, de uma forma profunda com o nosso Senhor. Amém? Vamos pegar juntos o nosso evangelho de hoje, a palavra de hoje, dia 6, deixa eu só pegar aqui, gente, que o meu negocinho voou aqui. Quinta-feira Santa, Evangelho de São João, capítulo 13, dos versículos de 1 a 15. Mas antes vamos ler a nossa oração diária, né, de todos os dias, página 11 do direcionamento espiritual. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Tome comigo o Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 13, dos versículos de 1 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que o iam entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos.
Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje nós celebramos a instituição da Eucaristia, mas também celebramos, o Senhor que institui o sacerdote, o ministério sacerdotal, na pessoa do padre, na pessoa do bispo, na pessoa do papa, Porque o papa, antes de ser papa, ele foi bispo, ele foi cardeal, mas ele foi um padre. Ele foi um padre de uma paróquia. Ele atendia a confissão, ele celebrava casamento, ele celebrava batismo, enfim. A pessoa do padre, esse homem escolhido por Deus por vocação, chamado por Deus, não para ser um profissional, mas para ser um santo na terra que conduz. Jesus então diz, do mesmo jeito que eu fui mestre, do mesmo jeito que eu fui pai de muitos, pai espiritual de muitos, que vocês também, sacerdotes, sejam pais espirituais. Hoje as nossas orações também precisam ser voltadas para os padres. Você pode trazer agora no seu coração a pessoa do seu padre, um padre amigo, um padre que talvez é seu parente. Você pode pedir agora, abençoa esse padre, Senhor. Peça para Jesus abençoar o ministério dele, abençoar a sua vida, abençoar o seu chamado. Peça ao Espírito Santo que encoraje este padre a responder verdadeiramente à sua vocação. Hoje, então, nós voltamos os nossos olhos para este momento forte da nossa fé católica. Esse momento poderoso da nossa fé católica. Veja, Jesus diz: fazei tudo isso em memória. Traz isso na sua memória. Traz isso na sua lembrança. Tudo o que eu vivi precisa ser lembrado. Precisa ser vivido de novo. Precisa ser colocado de novo. Colocado de novo em prática. Fazer isso em memória de mim. Quem foi Jesus? Ele veio por quem? Como foi a sua vida? Como foi a sua oferta? Como foi o seu dia a dia? Faz isso em memória de mim. Jesus diz, traz na sua memória, lembra de tudo isso. Tomai o pão e o cálice. Veja que Jesus, então, ele veio falar para nós dessa comunhão, como São Tomás já estava nos dizendo na meditação. Veja que Jesus, então, no Evangelho de São João, ele diz que, tendo o Pai amado, ele também amou, e amou até o fim. E aqui é bonito a gente ver que amou até o fim. E amou justamente aqueles que ele se doou tanto, que ele se entregou tanto, como Pedro, como Judas, como João, como Tomé, que depois duvidou. Veja que Jesus, por mais que sabia da condição de todos eles, não deixou de os amá-lo. Independente da resposta, Jesus amou. E este é um grande exemplo que nós precisamos assumir para a nossa vida. Outro dia também ouvi um testemunho fortíssimo, de uma mulher que abandonou o marido e 4 filhos. Foi viver uma aventura de amor, E deixou o marido com os 4 filhos. E esse marido ficou meio atordoado, mas ele olhava para os filhos. Ele disse como ela teve coragem. Mas o que ela fez eu não vou fazer. Ela os abandonou e eu vou ficar com eles. Veja que ele não procurou vingança, ele não procurou justificativas, ele assumiu o que precisava assumir, Ele não deixou. É um ato semelhante ao ato de Cristo. É um ato semelhante ao ato de Jesus. Porque às vezes a gente quer que o outro faça porque a gente está fazendo.
Quantas vezes a gente espera, né, que o outro faça porque eu estou dando exemplo para ele? Nem sempre as pessoas vão acompanhar a gente. Nem sempre as pessoas perto de nós, a nossa família, os nossos amigos, vão seguir o que a gente faz. Mas independente deles, você é chamado, você é chamada a ser uma cristã autêntica, a ser um cristão de verdade. Então, independente de quem está fazendo, de quem está indo, de quem está vivendo, você vive, você faz. Por mais que a sua família não te ame, você é chamado a amar a sua família. Você é chamado a rezar por eles. Você é chamado a conduzi-los para a eternidade. Outro dia também, né, uma mulher dizia, me pedia ajuda, né, nesse sentido. E ela falava assim, mas meu marido não me acompanha, não vai em nada. Eu falei, pois é. Mas quando vocês foram juntos para o altar, você assumiu uma missão de conduzi-lo à eternidade. E se hoje ele não vai fisicamente, você precisa levá-lo no seu coração. Porque vocês são uma só carne. Você precisa orar por ele e não reclamar dele. Você precisa crer que um dia ele estará. Você precisa ir pela fé. Você precisa estar o tempo todo trazendo ele. Então nós precisamos entender que por mais que o outro não faça o que eu estou fazendo, independente da resposta dele. Nosso Senhor Jesus, depois, mais para frente, nós vamos ver isso também. Nós vamos ver essa figura de Jesus que diz, quando Pedro pergunta, né? Quando Pedro pergunta de João, Jesus, o que te importas o outro? Segue-me tu. Se o outro não está cumprindo o seu papel, como pai, como amigo, como filho, como esposo, como esposa, de que te importas o outro? Faz você. Faz você. Porque Jesus disse isso, ó. E os amou até o fim. Como cristão, como pessoas que seguem Jesus, nós precisamos seguir o exemplo dele. Nós precisamos olhar para ele e entender que ele fez, então eu também vou. Independente se o mundo está te chamando de bobo, se o mundo está te chamando de boba, se o mundo está falando, você precisa ir. Não, querida, presta atenção. O mundo não te salva. Quem te salva é Jesus. Acorda para a vida. Enquanto você está seguindo os conselhos do mundo e de pessoas que pensam como o mundo, você está indo ladeira abaixo. Você é convidado a subir. E a subir para um nível alto, que é estar mais perto de Deus. Então, o nosso Senhor Jesus hoje vem falar desta oferta, desta entrega, desse estar junto de Deus e fazer o que Deus pediu e não o que o mundo está pedindo. Olha que bonito. Estava tomando a ceia e o diabo já tinha colocado no coração de Judas sobre a traição. E nem porque o coração de Judas já estava tomado pelo diabo, Jesus deixou de lavar os seus pés. Porque Jesus não depende da resposta de Judas. Jesus já tinha dado o seu faça-se para Deus. E isso implica em todas as nossas instâncias de vida. Porque às vezes a gente quer tanto a aprovação. A gente quer tanto ser aprovado. A gente não quer aceitar a rejeição. Mas entre os apóstolos, Jesus foi rejeitado por um. Eu posso dizer que Jesus foi rejeitado por mais ainda, né? Jesus foi rejeitado por mais. Mas Jesus não dependia da aprovação de ninguém, porque Jesus já tinha a aprovação do Pai. E é essa aprovação que nós precisamos ter todos os dias. A aprovação diária do nosso Senhor. Após Jesus, então, fazer tudo o que precisava ser feito, lavou os pés. Por mais que naquela condição ali, ele sendo o mestre, ele sendo o Senhor, ele diz, já que vocês querem me copiar, já que vocês querem seguir o meu exemplo, façam isso. Lave os pés uns dos outros. Esteja sempre pronto a fazer para o outro o que o outro não tem condições de fazer. Faça para o outro aquilo que você queria que fizesse com você. Cuide do outro como você gostaria que cuidasse de você. É isso que Jesus está dizendo para nós. É isso que Jesus está nos ensinando. É isso que Jesus está hoje nos inspirando. O lava-pés é isso.
sejam semelhantes a mim e ame até o fim. Como diz a palavra de hoje, Evangelho de São João, capítulo 3, no versículo 1. E os amou até o fim. O amor de Jesus foi até o fim. O amor de Jesus foi até a crucificação, até a sua descida, até a sua ressurreição. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. João capítulo 3, versículo 15. Se você está com a sua Bíblia aberta, pegue esse trecho e repita isso. Jesus deixou o exemplo para que eu faça as coisas que ele fez. E é isso. É isso. Não tem muita fantasia. Tem verdade. É isso. Jesus fez tudo isso e viu que isso seria bom para nós. Que isso seria importante para nós. E que nós possamos abraçar essa vida que é perfeita, que é completa para o nosso coração. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos agora para o nosso momento de intercessão. Quero convidar você. Deixa eu só beber uma água, minha garganta hoje está seca, gente. Vamos agora para o nosso momento de intercessão. Quero convidar você a trazer agora para diante de Jesus. Traz agora. Vamos rezar pelas pessoas que nos pediram oração, pelas intenções que estão no seu coração, pelas pessoas que hoje precisam de uma graça especial, a graça do ânimo, a graça da coragem, pessoas abatidas, pessoas que hoje estão precisando de uma resposta de Deus, pessoas que hoje estão precisando de uma direção. Traga agora, traga todas essas pessoas, traga as pessoas que te mandaram mensagem hoje, ontem. Reze por mim, coloque essa causa. E eu quero colocar hoje de uma forma especial aquela creche que foi atacada ontem, né? Por uma pessoa. Eu quero colocar as famílias daqueles que perderam seus filhos, mas também daqueles que estão traumatizados, com medo. Vamos colocar tudo aquilo que envolveu essa tragédia. Quero também apresentar a vida da Ágata, uma jovem que nós estamos rezando por ela na comunidade. Quero apresentar a vida da Tassiane, a vida do João Paulo. Quero apresentar aqui também a recuperação da Andréia. Quero colocar todas as pessoas que estão nos pedindo oração. Quero rezar pela vida de uma família que entrega a marmita aqui em Alfenas e que tiveram um acidente e tem uma que está num estado muito grave no hospital. Quero apresentar todas essas pessoas, todas essas causas, Senhor. Tu és esse Deus vivo. E assim como diz para nós o Salmo de hoje, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Senhor, o Senhor que tem o tempo todo, olhado com misericórdia para nós. Senhor, eu quero pedir nesta manhã, unido a toda a família de fé, eu quero invocar o Teu nome sobre todas essas causas, por todas essas intenções, por todas essas almas. E eu quero implorar, Senhor, a misericórdia infinita do Senhor, que o Senhor hoje levante ondas da Tua misericórdia e que chegue até nós, assim como um grande mar. As ondas vêm e batem, que a sua misericórdia possa bater em nós, bater nas famílias, que a sua misericórdia possa chegar nos lugares mais improváveis, nos lugares, Senhor, onde só tem mesmo tragédia acontecendo, onde só tem tristeza acontecendo. Senhor, eu quero pedir de uma forma profética e pela fé, que chegue a tua misericórdia a todos esses lugares em nome de Jesus. Que a tua misericórdia chegue de uma forma abundante, a resgatar aqueles que estão perdidos, a resgatar aqueles que estão sem esperança, a resgatar aqueles, Senhor, que estão atordoados, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão hoje, Senhor, implorando a Tua graça. Aos corações, Senhor Jesus, que estão tão distantes do Senhor. As almas que estão cada dia mais longe da Tua graça.
Eu peço, Senhor, que a tua misericórdia venha banhando, venha chegando a todos esses. Eu creio e espero no Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido. Assim como diz a palavra, o salmo de hoje, nós invocamos o teu nome santo sobre todas as causas impossíveis, para que haja, Senhor, um mover sobrenatural da tua divina providência. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém? Amanhã, então, sexta-feira santa, nós iremos apenas fazer a meditação de São Tomás de Aquino. E depois, nós iremos também rezar a Via Sacra. Ao meio-dia, é bem provável que nós nos uniremos em oração. E eu estou vendo ainda se nós vamos fazer aqui ou se nós vamos ver pelo canal do YouTube da comunidade. Eu mando um recadinho para vocês pelas redes sociais, aí, pelos stories, enfim, pelo Instagram. Amanhã, então, 15:06, nós iremos fazer a meditação de São Tomás de Aquino. E é bem provável que ao meio-dia nós iremos rezaremos a Via Sacra. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é dia de abstinência de carne e dia de jejum. Então se organize, se prepare para você poder fazer o seu dia de jejum, o seu dia de oração. Tire o dia de amanhã para você fazer algo de bom para Deus. Se você conhece alguém que está doente, alguém que precisa de uma visita, se programe para amanhã você ir até essa pessoa. Se programe para amanhã rezar por essas pessoas. Amanhã não é dia de você ficar ocioso nas coisas. Amanhã é dia de oração. Amanhã é dia de você estar junto de Jesus. Então se programe para isso. Se prepare para isso. Amanhã é dia de recolhimento. Se programe para fazer esses atos, essas práticas de devoção à paixão do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida e que você possa encontrar com o Senhor neste dia de hoje. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.